Boa, rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na manhã do gato? Bom, bom. Vamos lá então. É o seguinte, hoje a gente começa o nosso roteiro número 7 na tranquilidade total. Eu vou fazer uma pequena introdução, como é matéria nova, então hoje vou pegar mais levinho na questão do vídeo, porque não quero matar os senhores de informação. Porque nesse roteiro 7 é um roteiro bastante pesado em informação, em muita coisa, muito detalhe que a gente vai precisar prestar atenção. Mas estamos aqui para tentar facilitar, beleza? Então se liga, a gente vai precisar do roteiro 7 nas mãos. Roteiro 7. O livro também, já deixa o seu livro aberto aí, por favor, na página 103, por gentileza. Certo? O meu já está aqui abertinho. Então a gente vai trampar agora. Roteiro 7, dia 1, 2 e 3, mais ou menos. Não, hoje é só a introdução, fique tranquilo. Só não esqueça do seguinte, ô vacilão. Coloca seu nome aí, nome, sobrenome, sua turma, certo? Então se você é o Joãozinho do Caminhão, põe aí, Joãozinho do Caminhão, oitavo ano 17, firmeza? Oitavo ano X, oitavo ano Beta Gama. Beleza? Então vamos lá. Então, hoje a gente vai relembrar alguns pontos do ano passado, que a gente falou no final do 7º ano, e começar a trabalhar os nossos assuntos hoje. Então, hoje é mais introdução, para a gente lembrar, deixar todo mundo bem tranquilinho e bem informado sobre o que nós vamos conversar nessa semana, beleza? Nessa semana e na outra, na verdade. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Espero que os senhores tenham conseguido entregar as apostilas todas. Eu já dei uma corrigida. Então é nóis. Seguinte, bora lá. A gente vai começar a falar um pouquinho aqui sobre a consequência do iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos aqui na América Latina, certo? Na América que foi colonizada por Espanha e Portugal. Tudo bem? Esse período de independência dos países latino-americanos, ele vai ser muito influenciado pelo iluminismo que começa lá na Europa e é óbvio que vai chegar aqui, certo? Tranquilo. Então o iluminismo que buscava liberdade, igualdade, fraternidade, que não aceitava um governo tirano, que não aceitava a monarquia absolutista na Europa, que queria uma maior participação da população nas decisões do governo. Esse iluminismo vai chegar na América. E aí, meu chapa, vai mudar tudo. Firmeu? Firmão? Ó, firmeu é ótimo. Então é o seguinte, vamos lá, deixa abertinho aí na página 103, a gente vai começar a falar sobre a independência dos países latino-americanos. Independência da América Espanhola primeiro, e depois a gente vai falar sobre o nosso caso, a independência do Brasil, da América Portuguesa, certo? Se você olhar aí na página 103, você vai ver um monumento que tem lá aqui no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo, certo? Esse monumento foi feito por um senhor chamado Oscar Niemeyer, em 1989, ele finalizou, se eu não me engano, beleza? E esse monumento, se você olhar com um pouquinho de atenção, você vai ver que é uma mão. E adivinha o nome desse monumento? Ah, vá! Mão, certo? E nessa mão de concreto aí, tem uma manchinha vermelha. Essa manchinha vermelha aí, ela parece até que tá escorrendo sangue na mão, né? Que fita. Mas se você olhar com um pouquinho mais de atenção essa mão, você vai reparar numa coisinha. Essa mancha de sangue, teoricamente, sim, vamos trabalhar com essa hipótese, ela tem a forma do continente americano, certo? Vamos só lembrar que o continente americano ele é subdividido em 3 subcontinentes: América do Norte, América Central e América do Sul. Então, esses 3 formam a América, ou seja, você também é americano, certo, vacilão? Então vamos lá. Na página 103 você tem então esse monumento chamado Mão, que parece que está manchado de sangue, e que essa mancha de sangue, ela tem a forma da América Latina, desculpa, do continente americano, beleza? E esse continente americano, então, está fazendo uma alusão a um sangue que escorre pela mão. Talvez o Oscar Niemeyer ele tenha tentado dessa essa intenção mesmo,
de mostrar que o trabalho na América, a sobrevivência na América, a sustentação da América durante muito tempo foi baseado na questão do sangue, né? O trabalho escravo dos afrodescendentes, o trabalho indígena também escravizado, obrigatório, trabalho compulsório, certo? As brigas, talvez, que houveram para que a América se tornasse uma região independente. Porque a gente não pode esquecer que quando os europeus chegaram aqui em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou aqui, os europeus, vão se achar no direito de colonizar, quer dizer, de trazer a civilização para os indígenas que aqui viviam. Então eles queriam trazer novas tecnologias. Só que para isso eles vão escravizar, vão forçar, vão matar, vão simplesmente ignorar a cultura dos indígenas. Beleza? Tudo bem? Então tá. Então esses europeus chegam aqui e começam então a explorar a América. Essa exploração vai receber um nome, a gente chamou de colonização, beleza? Então, os europeus vão colonizar a América. Espanhóis e portugueses, principalmente, vão dividir a América entre si. Portugal fica com um pedaço onde hoje é o Brasil, certo? Que não era que esse pedaço todo, era bem menor. E a Espanha fica com um outro pedaço, onde hoje é um monte de país, beleza? Que falam espanhol ou castelhano até hoje, beleza, tá? Então nós tínhamos uma relação na América, lembra disso? Era o tal do Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? O Pacto Colonial era uma forma de explorar a América. Os europeus, que eram a metrópole, quer dizer, os donos da colônia. Quem era a colônia? A América. Para deixar mais claro, vamos dizer então que havia um pacto colonial entre Brasil e Portugal. Pacto colonial, né, um acordo colonial. O Brasil era colônia, Portugal era metrópole. Portugal então era o único país que tinha direito de explorar economicamente o Brasil. Nenhum outro país podia comprar ou vender do Brasil, certo? E o Brasil, os brasileiros, na verdade, que aqui viviam, não podiam vender e comprar para nenhum outro comerciante que não fosse de Portugal. Isso era o Pacto Colonial. Somente a metrópole poderia explorar comercialmente a colônia. Beleza? Só que isso acontecia em toda a América Latina, tanto na região da Espanha quanto na região de Portugal. Então, na área em que Portugal mandava, somente os portugueses compravam ou vendiam, tá bom? E aqui, na área onde os espanhóis controlavam, somente o governo espanhol podia comprar ou vender, ou então autorizar as pessoas a comprarem e vender. Então, só podia vir fazer comércio aqui na região da América Espanhola os comerciantes autorizados pelo governo espanhol, no caso, pela coroa, porque era uma monarquia, beleza? Tudo bem? Tá. Só que aqui as pessoas viviam, né, mano? Aqui as pessoas faziam comércio, agricultura, muitas pessoas ganharam dinheiro, e algumas pessoas que ganhavam dinheiro mandavam seus filhos para estudar na Europa. E essas pessoas que foram estudar na Europa voltam completamente influenciadas pelo iluminismo. Agora pense um pouquinho. Você era um cara que sua família vivia na América, você foi, estudou na Europa, ficou sabendo do iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, fim da exploração, aquele monte de ideia. E aí quando você volta, você vê a sua região passando por exploração, não tendo liberdade, as pessoas não participam da política, porque quem mandava era o governo espanhol, a monarquia, né? A metrópole. Então você volta e fala, oh, peraí, lá na Europa os caras estão falando em liberdade, a maioria das pessoas participam da política e aqui a gente não tem direito a nada. E isso começa a gerar uma insatisfação aqui na América. As pessoas influenciadas pelas ideias iluministas começam assim a falar, tá errado esse marata aí, hein? A gente tem que se governar, a gente não tem que ser governado por um país europeu que nem sabe o que está acontecendo. Beleza? Para terminar de lascar, em 1776, século XVIII ainda, acontece uma coisinha lá na América do Norte. Os Estados Unidos da América entra numa guerra de independência, quer dizer, eles se livram da Inglaterra. A Inglaterra, lá na América do Norte, né? Lá em cima, eles eram uns
donos da América do Norte, eles eram a metrópole. E os Estados Unidos consegue, através de uma guerra longa, chata e que trouxe muita morte, consegue se separar. Inglaterra e Estados Unidos não têm mais relação. Os Estados Unidos deixa de ser uma colônia e passa a ser um país independente, influenciados pelas ideias iluministas. Rapaz, então esse acontecimento ele foi sendo espalhado. Fala, olha, os caras conseguiram independência lá nos Estados Unidos. Será que aqui a gente consegue também? Então, aqui na América Espanhola e na América Portuguesa, na América Central e América do Sul, essa ideia de que os Estados Unidos conseguiu se libertar da metrópole vai ser muito bem aceita. Os espanhóis, desculpa, as regiões dominadas pelo governo espanhol também vão começar a pensar, falou, opa, será que a gente consegue se livrar da Espanha? E a região dominada, claro, pelos portugueses, algumas pessoas começam a pensar também, falou, a gente tem que se livrar de Portugal, que esses caras só atrasam a gente. Para terminar de fechar esse bolinho aí, ó, botar cereja em cima do bolo, a gente falou sobre Revolução Industrial, né? A Inglaterra estava produzindo pra caramba, pá, cheio de mercadoria, aumentou a produção, mas aí, adianta aumentar a produção e não ter para quem vender? É essa a cena. A Inglaterra começa então a buscar gente para comprar as suas mercadorias que agora ela estava produzindo muito. E adivinha para onde ela olha? Para a América. Ela vai olhar para a América e falar: opa, olha lá, se esses países conseguirem independência, eu vou conseguir vender para eles diretamente. Então a Inglaterra não conseguia vender diretamente para os países aqui da América porque havia ainda um bloqueio do pacto colonial. Os ingleses só conseguiam vender para a América se eles vendessem, por exemplo, para a Espanha e os espanhóis revenderiam nas suas colônias aqui na América. Ou se eles vendessem para os comerciantes portugueses e os portugueses revenderiam aqui na América. Então, meus senhores, a Inglaterra tinha um grande interesse. Para ela seria legal que os países aqui da América, tanto dominados por Portugal quanto pela Espanha, conseguissem sua separação dos países europeus, essa independência, beleza? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Deixa eu só dar um gole no chevette aqui. Essas lutas para que os países da América Latina, tanto a América Espanhola quanto a América Portuguesa, conseguissem a sua liberdade, elas serão sangrentas, beleza? Mas é claro que a gente tem que levar uma questão em consideração. Quem vai liderar essas lutas pela independência na América serão grupos considerados elites, quer dizer, que tem dinheiro. É a rapaziada que tinha interesse muito grande em ver o país livre para eles poderem ganhar dinheiro sem ser explorado. Mas é óbvio que nós vamos ter uma participação popular da população mais comum, mais pobre, muito grande. Claro, ninguém consegue fazer uma mudança tão grande sem apoio da população. É isso que a gente está vendo, por exemplo, talvez, nessa página 103. As lutas pela independência causaram mortes, o sangue escorreu. Então, essa mão aí, que tem os 5 dedos, que brigou, essa mão que pegava em arma, que pegava enxada para trabalhar, para pagar altos impostos para a metrópole lá na Europa, essa mão também foi ferida para conseguir sua liberdade. Então a gente, talvez quando olha para esse monumento, é uma tentativa, a gente não pode esquecer que houve sim uma luta sangrenta para conseguir a liberdade que hoje a gente utiliza. Então não podemos esquecer, talvez, espero que ninguém esqueça, que para que a gente chegasse às condições que nós estamos hoje, que é por mais que você ache que não temos liberdade, nós temos uma liberdade bastante grande ainda de expressão, de poder ir e vir, se bem que não está podendo muito por causa da pandemia, mas isso foi conseguido por pessoas que não tinham ela, beleza? Bom, essas pessoas então que vão da população comum que vão brigar pela liberdade, elas vão no primeiro momento ser esquecidas, elas vão ser deixadas de lado, certo? Ficam na história as pessoas que teoricamente eram grandes líderes,
Mas hoje a gente já sabe que esses grandes líderes não teriam ganhado essa importância se não tivesse um exército, se não tivesse soldados, se não tivesse gente comum atrás ou do lado deles. Beleza? O livro de vocês trata, principalmente, que é uma questão que a gente vai precisar fazer na página, cadê a página aqui? Que é nosso segundo exercício, na página 111. Abre aí, por favor, na página 111. Tem um texto aí do Para Refletir. E tem um dos principais personagens dessas lutas pela independência da América Espanhola. Um senhor chamado Simão Bolívar. Na verdade, a gente não tem só ele, desculpa. Nós temos vários líderes durante esse período. A gente vai ter Simão Bolívar, que busca a união de todas as regiões da América do Sul, tentando fazer uma coisa parecida com o que era os Estados Unidos. O Simão Bolívar foi um cara que lutou pela independência de alguns países aqui na América do Sul, certo? Bolívia, Peru. Ele também chegou a lutar junto pela liberdade da Argentina, do Uruguai, pelo menos oferecendo ajuda. Esse cara ele queria o quê? Que os países da América do Sul se unissem, como é lá nos Estados Unidos, cada um com sua independência política, mas que eles formassem um país. E assim nós seríamos, teoricamente, de acordo com ele, um país tão forte quanto os Estados Unidos da América do Norte. Beleza? Ele queria fazer, vamos dizer assim, um Estados Unidos da América do Sul. Tá bom? Essa ideia de criar um Estados Unidos da América do Sul recebe um nome. É o bolivarianismo, por causa do Simão Bolívar. Esse é um cara importante. Mas não tem só ele, não. A gente vai ter também um cara que vai brigar bastante pela independência da Argentina e do Uruguai, chamado San Martín. San Martín, ele teve um contato muito grande com Simão Bolívar. Beleza? No Uruguai também a gente tem um cara que ajuda, que recebe a ajuda, na verdade, do San Martín, que é chamado de Artigas. Esse Artigas, ele é um dos caras, é um sobrenome, na verdade, a família dele, que vai ser importante para a independência do Uruguai, ali da região da América do Sul. A gente vai ter também um senhor que vai ser importantíssimo lá no México, Iturbide. Iturbide é um cara, ou Iturbide, ele vai ser um cara extremamente importante para a independência do México, mas não só do México, mas também da América Central, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá. Esses países da América Central são completamente influenciados pela independência do México. Então o que a gente está vendo é que em todos os setores da América Espanhola, a gente vai ter heróis. Ó, heróis, firmeza? Mas que sem os soldados, esses heróis não conseguiriam atingir os seus objetivos. Aqui no Brasil a gente também vai ter um herói, certo? O Dom Pedro I é o cara que organiza a independência do Brasil, né? Quando o Brasil se separa de Portugal. Mas ele não faz isso sozinho, é óbvio. Mas calma, a independência do Brasil a gente vai ver mais para frente, beleza? Nós vamos estudar aqui 8 casos, mas de forma bem por cima. A gente vai dar mais atenção a alguns casos. Esse período aí do século XIX aqui na América, é o período das independências dos países, certo? Século XIX, então um século depois do Iluminismo na Europa. Europa, Iluminismo, século XVIII. Século XIX, esse Iluminismo chega aqui na América, as ideias são amadurecidas e ajudam no processo de independência da América Latina, beleza? Tudo bem? Quem são os países da América Latina? São os países que falam uma língua com base no latim falado em Roma. É o espanhol e o português. E o francês também, beleza? Então, os países que foram colonizados por Espanha, Portugal e a França, que tem poucos países, mas também está aqui na América Latina, beleza? Nós temos alguns casos que nós vamos estudar. Nós vamos estudar o caso de São Domingos, ou hoje o Haiti. A região também do Peru, porque nós temos a Revolução de Tupac Amaru, um cara bem legal a historinha dele. Tupac Amaru é um nome indígena, não era esse o nome dele, ele se autodenomina como Tupac Amaru, beleza? E
vamos estudar também o caso da Argentina e do Uruguai, um pouquinho do México e principalmente do Brasil. Mas do Brasil é mais para frente. O que a gente não pode esquecer, meus senhores, esse movimento de independência que nós vamos estudar aqui do século XIX, mais uma vez lembrando, século XIX, vai de 1801 até 1900. Esse movimento de independência é completamente influenciado pelas ideias europeias de iluminismo, certo? Da liberdade, de não aceitação do controle por parte de alguém que não foi escolhido pela maioria. Beleza? Só que aí também vem uma questão. Será que a maioria mesmo participou de tudo isso? Aí que vocês vão chegar à conclusão que eu não vou falar, tá bom? Bom, essa aqui é uma introdução sobre o que a gente vai ver. E sobre essa última pergunta aqui, será que a maioria participou mesmo? Não. Se você for lá na página 118 e 119, você talvez consiga ter uma ajuda. Eu pedi para você fazer um exercício no dia 3 sobre isso aí, sobre essa questão do será que a maioria participou? Que aí é um texto que fala sobre a participação das mulheres no processo de independência. É muito legal esse texto, leia com um pouquinho de atenção para fazer as questões sobre a participação das mulheres no processo de independência. Há uns anos atrás havia uma sensação de que as mulheres, os pobres, a população negra, indígena, ficou de fora do processo de independência. Não, eles participaram de forma efetiva. Claro que havia uma liderança que não era, vamos dizer assim, muito popular. Era uma liderança de pessoas que tinham uma condição econômica melhor. Mas a população pobre, afrodescendente, de mulheres, de indígenas, foi muito importante nesse processo de independência. E lembrando, esse processo de independência não foi um processo pacífico, certo? O pau comeu solto. Lembrando, processo de independência da América Espanhola, primeiro a gente vai estudar. Então, a América que era dominada pela Espanha. E depois a gente vai falar da América Portuguesa, a América que era dominada por Portugal, que é o nosso país aqui. Firmeza? A América Espanhola vai se dividir em vários países. A América Portuguesa vai ter um país só, o Brasil. Certo? Mas calma, vamos devagar. Eu espero ter ajudado vocês agora nessa introdução ao nosso roteiro 7. A partir da próxima aula, aí a gente vai estudar os casos mesmo mais específicos. Firmão? Firmeza? Bom, qualquer dúvida, coloque nos comentários ou me escreve diretamente lá, no privado. Tudo bem? E acho que é desse jeito. Senhoras, senhores, por enquanto então, ó, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não proporcionado. Vai de leve na manguaça, dá-lhe Marília. E aí? Não sai de casa, hein, vacilão, por enquanto. Só sai se precisar mesmo. E se sair, mete uma máscara aí. Abração, cuidem-se.